Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Nós chegamos hoje pela manhã de viagem, tivemos um período muito abençoado nas nossas viagens. Quando criança, eu lembro que nas viagens que fazíamos em família, meu pai, é óbvio, usava uma câmera fotográfica com filmes que tinham que ser revelados, aquela coisa toda. As pessoas eram mais cautelosas no momento da fotografia, porque os filmes tinham 32 poses, precisavam ser revelados, então não dava para ficar uma, duas, três, que a gente faz hoje com as selfies e as fotos através do celular. Reveladas, minha mãe guardava em álbuns de fotografia. Ainda usava cantoneira, não sei se vocês lembram daquelas cantoneiras brancas que encaixava a foto que ele está fazendo assim, porque é velho mesmo. Eu adoro isso, a sinceridade das pessoas. E ainda tinha aquelas folhas de papel, não sei se é manteiga, papel seda, obrigado Silvia, papel seda para proteger as fotografias. E era muito interessante poder rever as fotografias. Toda vez que nós revíamos as fotografias, nós viajávamos no tempo, porque fotografias criam memórias. Hoje em dia, a gente já não faz mais álbum de fotografia. No meu celular, eu tenho cerca de 48 mil fotografias. Mas acreditem, todas elas estão organizadas em álbuns. Eu coloco o local, coloco a data, coloco o evento, coloco a data. É óbvio que eu faço um backup, porque não vou correr o risco de perder as minhas preciosas fotografias. Se eu as vejo, aí é outra história, porque 48 mil fotografias, queridos. Mas é muito bom ter fotografia. Nessa nossa viagem, nós passamos 2 semanas praticamente ali na Alemanha, e vocês sabem, tivemos a alegria de ter a companhia do diácono Rafael, da Tati e também do Daniel, e também do diácono Felipe, da diaconisa Débora e da Helena, que vieram de Londres para estarem conosco. Foi um período de muito trabalho. Nós ministramos ali 2 seminários, fizemos o seminário Sinais dos Tempos do Fim. É óbvio que não podemos fazer com a profundidade com a qual fizemos aqui na igreja, porque a tradução para o alemão, o meu alemão, ele não é suficiente para poder ministrar, despeito de ser bom, né? Eu consigo dizer Guten Tag, Guten Morgen, Bis morgen, Alles gut, e acabou tudo. Fizemos também um seminário de equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional foi uma bênção tremenda. A culto das damas, culto dos valentes, o celebration, sexta, sábado e domingo. Celebramos a ceia também no culto de domingo. Enfim, foi um período de muita bênção e foi uma alegria muito grande ver aquela igreja crescer. E eu trouxe aqui algumas fotografias. Olha aí, só, tá todo mundo lá na igreja, inclusive as crianças. Esse aí é o Oscar. Nós e os pastores, Johannes e Dani. Nós com a Rafael e Tati. Débora Felipe. Pode seguir. Eu e pastor Elaine na festa do Celebration. Na festa do Celebration também, que foi uma linda festa realizada para comemorar 7 anos. Eu e Johannes. Memórias. Eu pregando no culto. Memórias, lembranças. Cada vez que a gente vê as fotos, a gente revive aquele momento. Pastor Elaine pregando também num dos cultos. Vamos lá. Pastor Elaine ministrando no Seminário dos Tempos do Fim. Mais uma vez o nosso Celebration. Aí estão os diáconos que estiveram aqui na igreja quando nós fizemos 10 anos, a Iris e o Michael. Celebration, vai em frente. Celebration, da saudade já. E aí, terminando a viagem. Eu gosto de fotografia. Eu não sou o tipo de pessoa que tira fotografia para postar. Eu não gosto de postar, eu não faço postagem. Nada contra quem faz. As pessoas falam, por que você não posta? Porque a viagem é para mim. Eu peço às pessoas que olhem para a minha viagem, mas as memórias são minhas. Não é verdade? Você vai olhar uma fotografia, você não vai saber dizer que fotografia é aquela naquele momento que eu estive. Então, memórias. Fotografia nos trazem memória. E eu quero falar sobre memória nessa noite, porque nós vamos
celebrar a Santa Ceia. E nós celebramos a Santa Ceia em memória de Jesus Cristo. E este é o tema da nossa mensagem. Em memória de Jesus Cristo. Vou ler 2 versículos de um texto que nós conhecemos bastante, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 25. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto, sempre que o beberem, em memória de mim. Nós celebramos a Santa Ceia em memória de Jesus Cristo, porque é a determinação que ele deixou para todos nós. Mas o que significa celebrar a ceia em memória de Jesus Cristo? Significa que no momento em que nós nos preparamos para a ceia, nós precisamos ter memória de muita coisa. Em memória da vida, por exemplo, que Jesus viveu. Nós precisamos lembrar da vida que Jesus viveu. Nós nos lembramos do sacrifício. Ainda tem gente que imagina uma cruz com Jesus Cristo crucificado, às vezes trazendo até referências de imagens que viu anteriormente em algum lugar. Mas eu e você precisamos lembrar da vida que Jesus Cristo viveu. Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus passou a vida dele fazendo o bem. E todos nós sabemos discernir o que é fazer o bem e o que é fazer o mal. E é uma escolha, queridos, que nós temos na nossa forma de viver. Ou de fazer o bem ou de fazer o mal, porque nós temos a consciência plena de que quando nós estamos fazendo o mal, quando nós estamos mentindo, quando nós estamos fofocando, quando nós estamos caluniando, eu estou falando nós para generalizar, estou me incluindo, inclusive. Nós sabemos, mas a Bíblia diz que ele andou por toda parte fazendo só o bem. Jesus Cristo em momento algum fez o mal e nós precisamos, quando celebramos a ceia, precisamos lembrar disso. A minha vida é isso. Eu faço bem realmente? Ou a gente é aquele tipo de pessoa que diz, não, eu sou crente em Jesus Cristo e acha que fazer mal é tão somente um pecado que a gente classifica como grave. Não existe pecado grave ou pecado que não seja grave. Pecado nos impede de ir para o céu. Então qualquer tipo de pecado é grave. Pecado é um impedimento para nós sermos salvos. Nós precisamos buscar na nossa vida fazer o bem. Agora, fazer o bem não é dar esmola no sinal. Fazer o bem não é oferecer um sanduíche a quem tem fome. Fazer o bem, queridos, é termos uma vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus determina para mim e para você. É quando nós refreamos os nossos impulsos, é quando nós refreamos a nossa língua, é quando nós vencemos o nosso próprio desânimo. É quando nós decidimos adorar ao Senhor. É quando nós decretamos que dos nossos lábios só vai sair louvor, só vai sair adoração, só vai sair palavra de bênçãos, como nós decretamos aqui nesta noite. É lindo ver a igreja se movimentando com suas mãos estendidas e dizendo: aqui o Senhor te abençoe, a você, a sua família, na tua entrada, na tua saída, seja de noite, seja de dia, em toda parte. É lindo, é lindo. Se você não puder fazer o bem, então não faça nada. Nada. Se você não puder abrir os seus lábios para abençoar, não abra. Se você for abrir os seus lábios para ferir alguém, então feche os seus lábios. Não fale, não diga. Nós precisamos ter isso, memória em memória de Jesus Cristo. Você pergunta, qual é a memória que você tem de mim?
Certamente você não vai lembrar da roupa que eu vesti no último culto, você não vai lembrar da comida que nós compartilhamos, mas você vai lembrar o quê? Do meu temperamento, do meu comportamento, do meu caráter, da forma como eu lido com você. Por isso é que nós classificamos as pessoas. Aquela pessoa ela é muito alegre, ela é extrovertida, ou aquela pessoa ela é muito voltada para si própria, ela é egoísta. É assim que nós classificamos as pessoas, que é a memória que nós fazemos delas. E essa é a memória que nós temos que ter de Jesus Cristo viva em nós. Estamos celebrando a ceia em memória de Jesus Cristo, que passou a sua vida fazendo bem e curando os oprimidos pelo diabo. O mundo está cheio de oprimidos pelo diabo, porque o mundo jaz no maligno. Não nos enganemos, queridos. O mundo pode ter muitos atrativos, mas a Bíblia é clara, o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo descansa, repousa no maligno. O mundo está dormindo no maligno. E eu e você precisamos buscar curar esses oprimidos, mas não é a cura da doença. A doença física, queridos, mesmo que ela não seja curada, ela vai finalizar quando a pessoa morrer. A pessoa está doente até morrer. Depois que ela morreu, a doença não existe mais. Mas e a alma? A alma doente, essa vai padecer no inferno, porque o inferno é uma realidade. E nós, o que estamos fazendo? Quando eu mencionei convide alguém, é a sua participação para essa possível cura de uma pessoa. Nós precisamos lembrar da vida de Jesus Cristo. A Bíblia diz, porque Deus estava com ele. Quando nós vivemos a palavra do Senhor, tenha certeza, Deus está com você. Deus não está conosco porque nós declaramos. A gente tem um hábito de dizer, vai com Deus. Aí tem gente, queridos, que é impossível que Deus vá com elas. Pelas atitudes, pelo comportamento, pela vida, que aquela pessoa, não pense em você. Que pelo fato de dizer para alguém, vá com Deus, se aquela pessoa não tem Jesus Cristo em sua vida, se aquela pessoa não tem os seus pecados perdoados no sangue de Jesus, Deus não está com ela. E nós achamos que Deus está com todo mundo. Nós temos o péssimo hábito de dizer, todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. Mas a Bíblia é clara, filhos de Deus, filhos adotivos de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Eu e você que estamos aqui nesta noite, salvos, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, nós somos filhos de Deus. E quando nós vivemos na presença do Senhor, Deus está conosco. Infelizmente, hoje a gente vive a triste realidade de ter muito crente sem que Deus esteja com ele. Muitos membros de igreja sem que Deus esteja com ele. Ali na Alemanha nós estávamos conversando, e nós aproveitamos o tempo realmente, eu, pastor Johannes, e tudo mais, e varamos muitas madrugadas conversando sobre assuntos de igreja, e tudo mais. A necessidade que aquele país tem a maior economia da União Europeia tem de Deus. As pessoas estão longe de Deus. As igrejas estão longe de Deus. E se eu e você estamos celebrando a ceia em memória de Jesus Cristo, nós precisamos pensar, Deus está conosco? Deus está na nossa casa? Deus está no nosso trabalho? Deus está na nossa vida? Porque nós precisamos ter memória de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi 100% humano e foi 100% divino, concomitantemente. Mas ele venceu o mundo sendo 100% humano, como eu sou e como você é. E ele venceu o pecado, nele não foi encontrado pecado. Jesus teve uma vida simples. Interessante isso. Jesus teve uma vida muito simples. Ele não estava preocupado com grandes conquistas nesta terra. Ele falou, meu reino não é desse mundo. Por que eu vou gastar minhas energias preocupado em ter uma casa linda, maravilhosa? Não que isso seja pecado. E você, se possível, deve buscar. Mas essa não é a sua meta de vida.
As pessoas transformaram isso, impulsionadas por um mundo de consumismo, em meta de vida, em finalidade maior de uma existência, que é uma vida mais simples da que Jesus Cristo levou. Quando a gente diz Cafarnaum, as ruínas de Cafarnaum, ali no norte de Israel, na Galileia, a gente vê a simplicidade das casas. E Jesus esteve ali. E ele morou de uma forma simples, ele não teve apego aos bens materiais. É interessante, as pessoas às vezes fazem a imagem e colocam uma coroa na cabeça de Jesus. Jesus nunca teve a pretensão de usar uma coroa na face dessa terra. Ele nunca quis ser o rei de Israel, a despeito de na cruz, aonde ele foi crucificado, ter sido colocado a mando de Pôncio Pilatos. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Ele não teve a pretensão de ser rei. Hoje eu li uma matéria muito interessante, mostrando 10 bilionários que perderam tudo e a conta bancária deles hoje é zero. Uma delas era da famosa americana que lançou o aplicativo para resultado de exame de sangue. Vocês conhecem essa história, chegou a ter 9 bilhões de dólares. E aí a matéria mostra da Forbes, hoje a conta bancária dela é zero. Não adiantou nada, queridos. O apego aos bens materiais é passageiro. Jesus foi um homem que trabalhou. Hoje nós queremos conquistar as coisas através da oração. A gente não quer trabalhar. A gente quer que Jesus trabalhe por nós. Que Ele entregue de bandeja a bênção que nós estamos esperando. E reclamamos. Senhor, me dá um emprego. Ah, não. Um emprego que trabalha de 8 até 19 horas. Um emprego que eu tenho que pegar ônibus, que é muito... Ainda reclamamos. A Bíblia diz em João 5,17. Disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. É óbvio que esse Pai é o Pai celestial que ele está se referindo. Jesus trabalhou como homem, ele teve profissão, ele exerceu essa profissão. Afinal de contas, o ministério dele foi inaugurado quando ele tinha 30 anos de idade. Ninguém pense que ele ficou como esses adolescentes prolongados da atualidade, que ele ficou em casa aos 30 anos esperando o momento de entrar em cena. Ele trabalhou, ajudou seus pais, ajudou na casa, exerceu profissão. E nós precisamos trabalhar, o trabalho dignifica o homem, dignifica. Hoje nós temos uma sociedade preguiçosa. As pessoas querem rendimento através do meio digital. Estava com a pastora Elaine num determinado lugar, até o Rafael estava também. Aí 2 caras sentados do lado, aí o outro vira assim, olha só, essa sua postagem só teve tantos mil likes, foi fraca. Aí ele mandou assim, porque o outro é o assessor dele, o assessor. Aí, faz outra postagem agora. Aí ele preparou a postagem, o que você acha? Então vamos verificar agora o que é que vai acontecer. E aí, queridos, ficaram lá aguardando para ver quantas curtidas, likes, sei lá o quê, aquela postagem. Por quê? Porque isso dá dinheiro. Se eu tiver milhões, eu não faço nada. As pessoas não querem trabalhar. E me desculpem, tem uma raça de crente, me perdoem, eu também sou crente, faço parte da mesma raça. Preguiçoso. Quer acordar tarde? Não. Meu Deus disse que eu vou usufruir do melhor dessa terra. Então, reclama de trabalhar, acordar cedo, pegar ônibus. Queridos, olha só, se você tem um trabalho, não importa quanto você ganha, seja grato a Deus. Sabe por quê? Quem foi fiel no pouco, Deus coloca sobre muito. Jesus teve momentos de tristeza. A Bíblia mostra. Jesus ficou triste quando ele recebeu a notícia da morte de João Batista. Quando ele soube que João Batista tinha sido decapitado, a ponto de despachar os seus discípulos e querer ficar sozinho, pela tristeza que ele sentiu com a morte de João Batista. Jesus teve momentos de revolta, como por exemplo, quando ele expulsou os cambistas do templo, teve seu momento, não era um descontrolado não, queridos.
Ali, Jesus ficou descontrolado. Não, ninguém tinha tamanho domínio próprio como Jesus. Mas é a manifestação da revolta de ver a casa do Pai dele sendo utilizadas para outros. Hoje, as igrejas estão cheias de cambistas também. A gente não troca pela moeda do templo, porque o templo tinha sua moeda oficial. E as pessoas, quando vinham para as festas, seja do tabernáculo, seja da Páscoa, seja Pentecostes, elas vinham de diversos países com moedas diferentes. E elas precisavam comprar ofertas. Porque ninguém vinha, por exemplo, da Etiópia carregando uma ovelha no ombro. Eles compravam isso no templo. Mas para isso precisam fazer câmbio para poder comprar aquele animal que iria ser imolado. Mas hoje as igrejas estão cheias de cambistas também. São pessoas que estão querendo trocar com Deus. Trocar a presença no culto pela bênção. Trocar a sua fidelidade por algo que desejam alcançar. Nós, queridos, não merecíamos o maior bem que eu e você temos, que é a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, é sermos redimidos, justificados, resgatados, regenerados. E há pessoas que acham que isso é pouco. Eu e você só temos acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Jesus, ele teve momentos de extrema angústia, como no jardim do Getsêmani. Por que você está aceitando isso? Por quê? Porque tem gente que quando está triste, eu não vou para a igreja porque eu estou triste. Não. Hoje eu não vou para a igreja porque estou revoltado. Não, estou muito revoltado. Hoje eu não vou para... Não, hoje eu estou angustiado. Não vou adorar não, porque eu estou angustiado. Jesus passou por isso tudo e continuou sendo o Filho de Deus. Me perdoem, queridos, por maior que seja a nossa dor. E vocês que estavam aqui lembram? Sepultei meu irmão na quinta-feira de manhã. Na quinta-feira à noite eu tinha todos os motivos para não estar aqui. E eu estava aqui pregando, adorando a Deus, meu coração arrebentado, mas eu estava no lugar que eu tinha que estar, que era na casa do meu Pai, porque aqui Ele me dá refrigério, aqui Ele nos dá paz, nos dá alegria, renova nossas forças, Ele nos dá o ânimo que nós não possuímos, a graça que nós não encontramos e só podemos receber através dEle. Jesus ficou triste, angustiado, revoltado, mas sempre foi o Filho de Deus, sendo 100% homem. Nenhum de nós temos desculpas. Minha vida não está indo bem, então não vou para a igreja. Vai ficar pior ainda. Porque a pessoa fica pensando, não, Deus vai melhorar só para que eu volte para a casa dele. Não vai, queridos. Jesus não disse assim, fica aí que eu vou até você que está cansado e oprimido. Ele não disse isso. Ele disse, vinde até a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. Nós buscamos a Ele. Nós vamos até Ele. E aí quando nós formos até Ele, Ele então nos encontra. Jesus, mesmo sendo humano, nunca pecou. 1 Pedro 2,22. Ele não cometeu pecado algum. Eu sei que se eu pedir para você, pensa num pecado. Pensa num pecado. Eu diria para vocês que 90% vai pensar adultério, fornicação, porque as pessoas associam pecado a só sexo. O resto, não, eu sou fiel à minha esposa, mas eu sou mentiroso, eu sou caluniador, eu roubo nos meus negócios. Ela acha que não está cometendo pecado. Por isso que a Bíblia está assim, olha, ele não cometeu pecado algum. Em Jesus não foi encontrado pecado algum. E nenhum engano foi encontrado na sua boca. Sabe o que significa? Que as palavras de Jesus eram palavras abençoadas, sendo 100% humano. A gente nunca vai encontrar Jesus mentindo. A gente não vai encontrar Jesus criticando ninguém, caluniando ninguém, ofendendo ninguém, mentindo sobre ninguém. Por isso que a Bíblia diz, engano nenhum foi encontrado na boca de Jesus, sendo ele 100% humano. E o mais lindo, sendo 100% humano, Jesus sempre fez a vontade de Deus. Sempre. João 5,38, Jesus disse, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Se
é capaz de trazer isso para a sua realidade? E dizer assim: o que me importa é fazer a vontade do meu Pai e não a minha vontade. Nós somos capazes realmente de abrir mão da nossa vontade. É difícil, queridos, eu sei que é. Eu não estou dizendo para você que é algo simples de ser feito. Foi difícil até para Jesus. Vamos lembrar do Getsêmani: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Nós precisamos lembrar disso. Em memória de Jesus Cristo, é ter a memória de um homem que fez a vontade de Deus. E que nós precisamos ter essa mesma ambição, esse mesmo desejo, essa mesma meta de fazermos a vontade de Deus. Não que seja fácil, não que seja simples, mas nós precisamos, porque se não fizermos a vontade de Deus, nós não iremos para os céus. Céu é para aquele que faz a vontade de Deus. Celebramos a ceia em memória de Jesus Cristo, em memória da palavra que Jesus ensinou. Nós precisamos nos lembrar dos ensinamentos de Jesus. Tem muita gente que vê Jesus como um profeta que ensinou bom comportamento, bons valores sociais, que ensinou ética. Muito mais profundo do que isso tudo foram os ensinamentos de Jesus. Foram revolucionários, de fato foram revolucionários. A lei tinha a lei de talião. Olho por olho, dente por dente. E essa lei, queridos, não foi nem uma criação de Moisés, não. Essa lei está no Código de Hammurabi, que é muito anterior à lei mosaica. Só mostra a cultura que Moisés tinha, conhecedor como legislador que ele era. Olho por olho, dente por dente. Pisou no teu pé, eu piso no teu. Esbarrou em mim, então toma também um esbarrão. Era isso. Aí Jesus vem e fala o seguinte: olha, se acertar em você, dá outra cara. Totalmente, ama seu inimigo. Como é que eu vou amar alguém que quer me matar, acabar comigo? Jesus ensinou santidade. Mateus 5,48, palavras de Jesus. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O crente costuma dizer assim: eu só vou ser perfeito quando eu estiver no céu. De fato, nós somos cheios de imperfeições. Mas a ordem de Jesus Cristo é: seja perfeito. Não se acomode com as suas limitações, com os seus equívocos, com os seus erros, com os seus pensamentos. Seja perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. Ou seja, Ele nos ensinou a sermos separados do mundo. Nós não vivemos de acordo com os padrões morais do mundo. Nós não vivemos de acordo com os padrões éticos do mundo. Nós não vivemos com os padrões filosóficos estabelecidos pelo mundo. Ali diz: perfeito como é o nosso Pai. Nós devemos buscar a perfeição que está em Deus. Quando nós formos para o céu, nós vamos estar livres do poder do pecado. Nós estamos livres do pecado aqui, mas nós podemos pecar. Se você não vigiar ou eu não vigiar, nós podemos pecar. Então nós não estamos livres do poder do pecado. A perfeição de sermos livres do poder do pecado alcançaremos na glória. Mas enquanto nós vivermos aqui, eu e você precisamos ser santos, santos. Nosso comportamento é diferente. Nossa fala é diferente. Nossa atitude é diferente. O nosso vestir é diferente. Nós não vestimos, queridos, uniforme de crente, não é isso que eu estou falando. Mas também a gente não se veste da mesma forma que se vestem as pessoas que estão no mundo. Cristão não abusa da sensualidade. Cristão não precisa ficar postando fotos de partes do seu corpo, seja perna, seja seio, seja o que for, seja músculo. Cristão não faz isso. Você consegue imaginar Jesus? Pedro, vem cá. Tira uma foto minha aqui. Estou aqui no Monte das Bem-aventuranças. Vai lá, caramba. Oh. Você consegue? Maria Madalena, fica aí que eu vou tirar uma... Abre mais um pouquinho, Madalena. Abre. Isso, agora tá jóia. Aí eu pergunto para você, desculpem a objetividade. Quando uma pessoa faz isso, ela está querendo o quê?
Com sinceridade. Quando a gente bota um prato de comida, as pessoas têm mania disso, né? Para que ela está botando? Para as pessoas verem que o que ela comeu era muito bom, que delícia. E a pessoa fica com vontade, também quero comer isso daqui. Aí a pessoa coloca uma foto sensual, pernas, nádegas, e tudo que puder mostrar. E puder. Seja mulher ou seja homem. E aí você vai dizer, não, isso é santo? É sério? Isso é santo? Ah, mas tem a influência que bota. É a influência que está influenciando as pessoas que vão para o inferno. Um pastor americano, eu não vou mencionar o nome, porque ele pode estar assistindo no Facebook. Aí se casou e foi, notícia do casamento dele. Aí começam as fotos, todo mundo querendo seguir a esposa dele. Eu falei, quem é essa esposa? Isabela até que me mostrou. Queridos, era só fotinha de biquíni, só fotinha de cotão, pernão e tudo mais. Eu falei, a esposa do pastor, tô fora. Porque quem segue aquela esposa do pastor está indo para o inferno junto com ela. Não é ser moralista, não. Não é ser puritano. É só a gente se colocar no ensinamento de Jesus. Sejam perfeitos como perfeito é Deus, o Pai. Ele nos dá o padrão da perfeição. O nosso padrão da perfeição, através de Jesus Cristo, é Deus, o nosso Pai. Olha só. Quem vai dar ideia para você não sou eu, não. Aí você, eu vou fazer isso. A gente precisa ter literalmente o capacete da salvação sobre nós. Jesus, isso é difícil, nos ensinou a amar os nossos inimigos. Lucas 6, 27 e 28. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. Façam o bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que o maltratam. Amar o inimigo, queridos, não é querer estar junto com o inimigo. É porque a verdade é que a sociedade, e existem estudos aí na área de sociologia, antropologia, psicologia, distorceu completamente a história do amor. Criou-se o amor romântico, o amor do cupido. Pá! Meu coração, estou vendo estrelas. Criou-se o love at first sight, o amor à primeira vista. Não existe. Amor é decisão, amor é escolha. Tudo que Deus manda a gente fazer na Bíblia é decisão, é escolha. Como é que eu vou amar uma pessoa? Eu decido a quem amar. Mas amar não significa gostar. Amar, vamos lá, você pode amar pessoas de quem você não gosta do comportamento, ou não. Tem pessoas que você até ama, mas fala assim, eu quero amar aquela pessoa lá e eu aqui. Porque você não gosta da forma dela viver, da forma dela lidar com as coisas. E quando ele manda que nós amemos os nossos inimigos, e fala assim, eu não tenho inimigo, todos nós temos. Todos nós temos. E ele diz assim, olha, abençoa o que amaldiçoa você. Estou te amaldiçoando. Em nome de Jesus, eu estou te abençoando. Sabe por quê? Tal como Jó, quando orava pelos seus inimigos, pelos seus amigos, melhor dizendo. Tal como Jó, quando orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. Quando você fala assim, olha, o meu inimigo está abençoado, vai em paz, me esquece, segue a tua vida. Não significa voltar a compartilhar. Esse é o problema do crente. O crente vive o amor romântico, ele não vive o amor bíblico. Ele vive o amor da Cinderela. O príncipe encantado montado, o príncipe no cavalo branco. A gente vive esse tipo de amor, não é isso que a Bíblia ensina. Deus é amor. E não pense você que quando Jesus Cristo, por exemplo, falava, as pessoas viam estrelinhas, ou as pessoas ficavam jogando o coração para ele. As palavras de Jesus eram palavras contundentes. Amar os seus inimigos. Tem pessoa que odeia você, querido, diz assim, eu te abençoo, esquece, vai em frente. Ora, quando você vai orar, é porque, não é para você orar, Senhor, mata essa pessoa. Se ele deixasse a gente fazer isso, hein? Se você viu, é porque você já tinha pensado nesse tipo de oração. Vocês estão brincando? Eu era adolescente, minha mãe já era convertida, meu pai ainda não era. E aí um grupo de irmãs queridas da igreja, estamos orando pela senhora. Minha mãe era missionária Terezinha. Minha mãe, muito obrigado.
Não estamos orando porque Deus vai dar uma vitória no seu casamento. Ai, minha mãe, muito obrigado, vocês estão orando pela conversão do meu marido. Pela conversão? Não. Nós estamos orando para Deus matar o seu marido, assim a senhora fica viúva e casa com um cara que é crente. É meu Deus mesmo. Tem pessoas, queridos, olha só, oração não é feitiçaria. Deus não ouve orações que não estejam dentro do padrão que a Bíblia estabelece. A nossa oração tem que estar dentro daquilo que a Bíblia fala. Por isso ele fala, abençoa os teus inimigos. Senhor, abençoa, que eles sigam em paz, porque quanto mais paz eles tiverem, mais vão esquecer de mim. Não odeie quem odeia você. Eu nunca dobrei o meu joelho para pedir mal para ninguém, a despeito de eu saber que muitas pessoas já podem ter feito isso a meu respeito. Sabe o que acontece? Nada. Porque uma oração dessa é feitiçaria. Deus não responde feitiçaria. A minha oração é, Senhor, abençoa, a justiça é do Senhor, e o meu coração está limpo, eu vou em frente em nome de Jesus. A Bíblia mostra que Jesus nos ensinou o perdão. Mateus 6,14. Pois se perdoarem, palavras de Jesus, as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Perdão é decisão. E se tem alguma coisa que é difícil, queridos, é perdoar. Perdoar pessoas, perdoar palavras, perdoar atitudes. Porque afinal de contas, todos nós já fomos feridos por alguém, traídos por alguém, magoados por alguém. Todos nós já sofremos ingratidão de alguém. Todos nós, não há ninguém aqui que não tenha vivenciado alguma dessas situações. E Jesus diz, perdoa, perdoa. E o que é perdoar? E é aquela máxima que a gente sempre diz, o perdão faz melhor a quem perdoa do que a quem é perdoado. Você não precisa nem às vezes estar na frente da pessoa e pedir assim, você me perdoa. Se você não tem como, queridos, perdoa. Uma vez uma pessoa me falou assim, eu queria perdoar meu pai. Eu falei, que bênção, perdoa seu pai. Mas ele já morreu. Então, querido, perdoa você mesmo. Perdoa você mesmo. Porque o seu perdão só vai fazer bem para você. Para o seu pai que já morreu, não faz o menor efeito. Tem pessoas que arrastam pedra pela vida inteira. Larga essa pedra, perdoa. Foi difícil, está perdoado em nome de Jesus. Segue a vida abençoado, feliz, próspero em Deus, com a mão do Senhor estendida sobre. Libera o perdão, porque enquanto nós não perdoarmos, é o que a Bíblia diz, como é que o Pai que está nos céus vai nos perdoar? Enquanto nós não perdoarmos, olha só, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. O perdão está condicionado à nossa vontade de perdoar. E Jesus perdoou. Pai, na cruz, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Gente, eu fico imaginando Estevão sendo apedrejado. E presta atenção, era pedra mesmo, pum na cabeça, rachava a cabeça, pedra sangrando, doendo, sofrendo. Uma das piores mortes é a lapidação, apedrejamento. E olha só, era apedrejamento com fúria, com ódio. Não era pedrinha não, era pedregulho mesmo, toma na cara, toma na cabeça, toma no pé. E Estevão sendo apedrejado, ele pede, perdoa-lhes, Senhor, perdoa-lhes. Mas Estevão viu Jesus de pé, recebendo-o na glória, porque ele perdoou. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.